Então agora a gente vai iniciar a modelagem da parte superior da catedral, do fechamento superior, que a gente vai fazer através de uma laje circular. Vou vir aqui no navegador de projeto, nível de referência, aqui é a minha vista em planta baixa, vou traçar um corte, bem aqui no centro, e vou ampliar o campo de visão desse corte até aqui. Aqui no navegador de projetos eu acesso o corte que eu acabei de criar, acessei a minha vista de corte. E agora eu preciso definir o nível no qual essa laje circular ela vai estar. Então aqui eu vou pegar como referência essa linha aqui, que é uma das arestas do triângulo que compõe o elemento estrutural. Então eu vou traçar um plano de referência, né? Esse plano está paralelo ao nível de referência. Deixa eu ajeitar ele aqui. E vou nomear esse plano de referência. Vou chamar de plano de topo. Tá? Vai ser aqui. Esse plano então constitui o nível da laje circular que a gente vai modelar. Então eu preciso definir qual vai ser o diâmetro dessa laje que vai ser modelada. E aqui, através da vista de corte, eu posso aferir essa medida. Né? Como é que eu faço isso? Eu sei que essa peça aqui está sendo cortada, tá? E sei que essa peça aqui também está sendo cortada. Eu vou pegar aqui a ferramenta cota alinhada, vou aproximar aqui com o auxílio da tecla Tab. Eu pego esse ponto, a mesma coisa eu faço aqui. Clicando Tab, peguei o ponto. E aqui ele me dá uma cota que representa o diâmetro da laje que eu quero modelar. Deixa eu mudar aqui as unidades, trabalhando em milímetros. Mudar para metros. 2 casas decimais. Aproximadamente 19,08 metros é o diâmetro dessa laje. Eu vou então para a minha vista de planta, clicando aqui 2 vezes em nível de referência. Venho aqui, muito importante, no botão definir. Eu vou definir o meu plano de trabalho como sendo plano de referência plano de topo. Lembra, a gente tinha nomeado o plano de referência que a gente criou, que corresponde ao nível que a laje vai estar, como plano de topo. Então vou definir meu plano de trabalho como sendo plano de topo, ou seja, o plano de referência que a gente tinha criado. Então agora eu vou vir aqui, eu posso pegar e modificar, eu posso pegar linhas de modelo, clico nas ferramentas círculo, vou habilitar essa opção, desenhar no plano de trabalho, né? Eu defini o plano de trabalho no qual eu quero desenhar o círculo, qual vou modelar a laje. E eu tenho como diâmetro 19,08, né? Então deixa eu ver quanto vai ser o raio. 19,02. Tem um raio de 9,54. Então eu vou clicar aqui no centro. Traçar aqui um círculo qualquer. E nessa cota temporária eu vou definir 9,54. Tá? Vou aqui para a vista 3D. Tenho lá um círculo, uma linha de modelo que corresponde a um círculo. Vou clicar nessa linha de modelo e simplesmente aqui no botão criar forma eu gero a minha laje. Obviamente que ela não tem essa espessura. Então vou
clicar aqui nessa cota temporária e vou ajustar para 20 centímetros, ponto 2. Né? Agora eu estou trabalhando com metros. E eu modelei a laje do fechamento superior. Agora a gente vai partir para a modelagem da cruz. Antes, porém, eu quero fazer uma observação a respeito do procedimento que eu utilizei para a modelagem dessa laje circular. Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui na guia modificar, né, painel plano de trabalho, definir, que é definir plano de trabalho, eu vou clicar aqui. E aqui na barra de opções, nesse campo plano de colocação, eu vou definir meu plano de trabalho. Você vê que eu tenho várias possibilidades aqui. Eu vou definir meu plano de trabalho como sendo o nível de referência, tá? Nível 0. E eu vou pegar aqui uma linha de modelo, a ferramenta círculo, ativada a opção desenhar no plano de trabalho, e vou desenhar um círculo qualquer aqui no nível 0, tá? O que acontece? Quando eu seleciono esse círculo, se eu vier aqui em criar forma de sólido, ele me dá duas opções de criação de forma. Uma que seria um cilindro através desse círculo e uma esfera. Obviamente, quando eu criei a laje, eu utilizei essa opção aqui. Né? Foi bem rápido, eu não sei se deu para notar. Mas eu poderia ter criado uma esfera. Né? Então isso foi apenas uma observação. Eu vou dar Ctrl Z, vou desfazer e vamos seguir adiante. Agora eu vou aproximar aqui. Em estilo visual eu vou colocar estrutura de arame e através de uma janela de seleção da direita para a esquerda eu vou selecionar esse elemento que a gente acabou de criar, que é a laje do topo, né, do fechamento superior da igreja. Vou voltar com o meu estilo visual sombreado, tá? Vou verificar se esse elemento está selecionado corretamente, está tudo certo. E eu venho aqui na barra de propriedades, no campo materiais, no campo material, né, em materiais e acabamentos, eu venho aqui nesse botãozinho e eu vou associar um parâmetro de material a essa peça, a esse elemento que foi criado. Eu já tenho aqui um parâmetro de material chamado material estrutura, que não sei se vocês lembram, nós criamos e associamos a todos esses elementos estruturais que compõem a catedral. Então eu vou ter que criar, né, no caso eu quero criar um outro parâmetro de material para essa peça, para essa laje do fechamento superior. Eu venho aqui em adicionar parâmetro, vou criar um parâmetro de instância e vou chamar de material laje do topo. Clico em OK. OK. Eu acabei de associar um parâmetro de material a esse elemento, a essa laje do topo que a gente acabou de criar. Agora nós vamos começar a modelagem da cruz. E existem N formas, N maneiras de realizar esse procedimento. No caso aqui eu vou escolher uma das elevações, tá? Eu posso escolher qualquer elevação. Eu vou escolher a frontal, a gente já vem trabalhando nela. E vou selecionar, com auxílio da tecla Tab, o meu elemento superior, essa laje circular. Selecionei na vista frontal, vou vir aqui nesse botão ocultar e isolar temporariamente e vou isolar esse elemento. O que isso significa? Que na minha elevação frontal eu isolei temporariamente esse elemento, ou seja, todos os demais elementos foram ocultados temporariamente nessa vista, ou seja, na minha vista frontal. Agora eu venho aqui em definir plano de trabalho, né? Eu estou no painel plano de trabalho e vou definir como plano, ele já está até aqui, centro, frente e trás. Estou na vista frontal, tá? Ok, defini o meu plano de trabalho, vou criar um plano de referência. Partindo aqui do ponto médio, desse ponto médio, vou puxar ele até para cima. Criei esse plano de referência aqui.
para auxiliar meu processo de modelagem. Vou criar mais 2 planos de referência através da ferramenta PicLines e eu vou querer um deslocamento de 15 centímetros, tá? 15 centímetros, vou criar um plano de referência para cá, selecionando esse do centro, criei um plano de referência com 15 centímetros para cá. Vou criar também planos de referência horizontais, aproveitando aqui a ferramenta PicLines. Nesse caso, eu vou querer um deslocamento de 10 metros. Pegar a partir da base, cliquei, tem um plano de referência criado a 10 metros da base. E vou criar mais um plano de referência horizontal com um deslocamento de 30 centímetros a partir desse plano de referência criado a 10 metros da base. Então, eu criei um plano de referência a 10 metros da base e um plano de referência horizontal também com 30 centímetros a partir desse aqui. Agora eu vou criar mais 2 planos de referência verticais, um aqui do lado esquerdo, um do lado direito, né? Com base na imagem. Nessa imagem aqui da catedral, eu tenho uma noção de proporção, uma vez que eu não tenho as medidas exatas desse projeto, tá? Eu estou fazendo no olhômetro, né? Caso vocês tenham a medida, vocês podem usar da forma como vocês quiserem usar, tá? Então eu vou chutar aqui uma distância de 5 metros e a partir desse plano de referência aqui do meio. Observa que eu posiciono o cursor do mouse sobre o plano de referência, ele me dá uma linha de projeção que me diz aonde, caso eu clique, né, onde o plano de referência será criado. Eu estou achando 5 metros um valor um pouco exagerado, vou botar aqui 3,5 metros, 3,5. Vou posicionar o cursor do mouse, deixa eu aproximar aqui. Posicionar o cursor do mouse sobre esse plano de referência central, vou clicar, ele criou esse aqui, esse plano de referência vertical do lado esquerdo, né, com deslocamento de 3,5 metros a partir do plano de referência central. Eu vou posicionar o cursor do mouse sobre o plano de referência central e agora ele me dá a projeção do lado direito. Eu clico e ele cria o meu plano de referência vertical do lado direito, né, com deslocamento de 3,5 metros a partir do plano de referência central. Vou criar ainda mais um plano de referência horizontal partindo desse plano aqui para cima. Vocês devem estar percebendo, né, que a gente está montando um esqueleto, né, a estrutura da cruz. Né? A partir da imagem eu observo a proporção e eu vou colocar como deslocamento 2 metros, aproximo o cursor, coloco o cursor sobre o plano de referência sobre o qual eu quero criar um segundo plano com deslocamento de 2 metros, clico, está criado o plano de referência da parte superior. E assim eu tenho o esqueleto, né, a armação da cruz. Como eu já mencionei, existem N maneiras de realizar essa modelagem. No caso aqui eu optei por este procedimento, né, que consiste em vir em uma das elevações, qualquer uma das elevações, eu optei pela frontal, né, e estou utilizando planos de referência que irão me auxiliar na modelagem, ou seja, definir planos de referência de forma estratégica para me auxiliar na modelagem. Você pode estar pensando que esse procedimento é um procedimento muito trabalhoso, ou um procedimento que não é prático, mas não é verdade, né? Lembrando que no vídeo a gente vai mais devagar, né? Uma vez que esse tutorial também tem uma função didática, né? Além de mostrar técnicas de modelagem, também estou fazendo algumas revisões de conceitos mais básicos. Então, pode até parecer que é um procedimento que não é prático, trabalhoso, é um procedimento que leva tempo, mas você vai ver na prática, na sua própria experiência, que não, que é um procedimento bacana, dinâmico, né, e que otimiza bastante o fluxo de trabalho.
Dando continuidade, eu vou clicar aqui em modificar para sair do comando de criação de plano de referência. Vou aproximar aqui, selecionar esse plano, chegar ele até aqui, é esse plano superior, pegar esse outro plano aqui e arrastar ele até aqui o plano superior. Vou vir aqui linha de modelo, clicar em cima, pegar a ferramenta linha, me certificar de que a opção desenhar no plano de trabalho está habilitada e vou começar a desenhar linhas de modelo da seguinte forma. Vou desenhar minha cruz. Você vê que os planos de referência me auxiliam bastante no desenho. Foram definidos estrategicamente para essa finalidade. Então, através das linhas de modelo, eu estou desenhando aqui na vista frontal a minha cruz. Terminei. Vou vir aqui para a vista 3D. Você observa que eu somente coloquei o cursor do mouse aqui sobre a região onde está desenhada a cruz, né? E ele realça toda a cruz. Essas linhas formam um ciclo fechado, né? Estão no mesmo plano. Eu vou selecionar, vou ver aqui no botão criar forma, forma de sólido, e você vê que a minha cruz foi criada. Obviamente ela não tem essa espessura toda. Eu vou colocar aqui 30 centímetros. E está criada a minha cruz. Está criada a cruz. Eu vou voltar aqui para minha vista frontal. Venho no navegador de projeto. Dou 2 cliques aqui em frente. Estou na minha vista frontal. E nós tínhamos isolado esse elemento, né? Isolado temporariamente, e a partir dele trabalhamos a cruz, a modelagem da cruz. Então agora a gente vai, a partir desse mesmo botão, reinicializar, ocultar e isolar temporário, ou seja, desfazer a ação de isolamento, né? Clico aqui e a gente observa que os outros elementos eles deixam de estar ocultos, né? Eles reaparecem nessa vista frontal. Se a gente olhar para essa imagem daqui, a gente observa através da nossa vista frontal que não está de acordo com as proporções, né? No primeiro momento eu achei que tivesse de acordo, mas você vê que essa cruz ela é bem mais alta, né, em relação aos elementos estruturais. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é, através de uma janela de seleção, selecionar da direita para a esquerda esses 3 planos de referência horizontais. Aqui no painel modificar, vou pegar a ferramenta mover e vou mover eles para cima, deslocando com uma distância de 5 metros. Tá? E agora eu vou utilizar a ferramenta alinhar do painel modificar, também mais conhecida como align. Clico em alinhar, seleciono esse plano, seleciono essa parte da cruz e ela foi ajustada a esse plano. Agora eu vou alinhar os 2 braços, né, por assim dizer, né, da cruz, né, com esses planos aqui. Clico nesse plano aqui, clico na parte superior do braço esquerdo, alinhei. Clico de novo nele, clico na parte superior do braço direito, alinhei. Faço o mesmo procedimento clicando no plano logo abaixo. E agora na parte inferior de cada braço, clico de novo no plano logo abaixo. Na parte inferior do braço esquerdo, alinhei. Da mesma forma, eu vou alterar a distância desse plano de referência vertical. Ele aqui está com 3,35. Daqui desse outro plano, eu vou, através da cota temporária, vou colocar 5 metros. Da mesma forma, esse do lado direito também, 5 metros, através da cota temporária, né? Quando eu clico nele, aparece uma cota temporária. E eu vou usar o Align, comando alinhar. Cliquei,
cliquei no plano da esquerda, cliquei nessa parte do braço, alinhei. Cliquei no plano da direita, cliquei nessa parte do braço, alinhei. Então, vamos ver aqui o conjunto, analisar o conjunto, analisar a foto. Eu acho que agora está bem razoável. Acho que agora a gente conseguiu uma proporção satisfatória. Vamos olhar em 3D. Então, a gente encerra a modelagem da cruz, né? Aliás, faltam ainda esses detalhes aqui, tá? Então, nós vamos modelar. Vou fazer somente um último ajuste. Ainda acho que essa parte pode chegar um pouco mais para cima. Então, vou vir aqui na vista frontal e vou mover, aproximo, vou mover somente esse plano de referência. Vou mover ele mais para cima. Acho que aqui já está bom. Alinhar. Pronto, assim acho que está melhor. Isso, é mais ou menos essa proporção. Então faltava esse último ajuste aqui. E agora a gente parte para a modelagem desses elementos.